Não existe isso. Seria muito fácil. Já pensou? Made in Marte. Entendeu? Não tem. Dá uma Então, multa no então descobridor. assim, isso é para afastar o interesse da população. Uhum. Não é evidente. Óbvio que não é, nunca vai ter. A gente talvez nunca saiba a origem desses fenômenos. E foi o Blue Book que o Clinton que admitiu a existência dele nos anos 90, né? Que ele era segredo. Ah, é? E aí, acho que na década de 90, o Clinton admitiu que existia o Blue Book, que ele ficou em segredo por décadas. Né? E aí, o presidente Clinton que liberou, ó, tinha esse programa tal, existia assim assado. Então, é interessante isso, né? Porque era um negócio que era bancado pelo dinheiro do contribuinte, e tinha todo um serviço que ninguém sabia que estava acontecendo. Né? E aí, só o Clinton que depois liberou a informação e a gente sabe da existência dele. E você vê, no Grude eles falaram, não, isso aí não é nada, não é granizo, não vamos investigar não. Aí logo em seguida abre o Blue Book, livro azul, que dura vários anos. Uhum. Né? Quase de 50 até a década de 60, né? É. Então, você vê que as coisas não têm um bom senso ali, né? Os caras realmente estão fazendo coisas, se contradizendo, né, ao longo da história. Uhum. E aí tem um evento bizarro, que é o Washington, imagem 5. Ah, esse é interessante. Aí, cara, Esse foi... e parece que o troço é casado, né? Esse dia foi louco. Eles falam no Grude, ó, é tudo pedra de granizo. Tá. Aí surge as naves em cima do Capitólio, em cima da Casa Branca. 52 isso? 52. 52. Isso é uma recriação, tá? Não é a imagem original, não tinha uma imagem boa na época, mas é uma recriação que fala que é a recriação perfeita do que aconteceu lá em monte de 52. objetos são observados lá. Em cima da Casa Branca e Capitólio. E mandaram caças Mandaram pra investigar. As velocidades dos OVNIs tinham mais de 11 mil km por hora, em radar, isso confirmado por documento. E o interessante disso é que tem um general brasileiro que ele estava em formação na Escola Superior de Guerra, que é o famoso general Moacir Uchoa, o general das estrelas. Ele estava se formando lá, era coronel, acho que na época, se formando para ser um oficial general. E quando acontece isso na década de 50, eles chamam os oficiais e falam, olha, vai ter um evento aqui que vamos mostrar para vocês as entrevistas dos pilotos e vamos mostrar para vocês as imagens de radar, para vocês verem a reação do radar ao rádio junto com os OVNIs perseguindo os pilotos. E o que acontece nessa hora? Eles despacham os caças, isso segundo a biografia do general. Eles despacham os caças começam a ser... Os objetos somem. Quando aparecem, tem um anel de objetos, de OVNIs, que eram vários, você viu na imagem da recriação, né? Eles formam um anel em volta dos caças, eram 2 ou 3 caças, e esse anel começa a se fechar com os OVNIs cercando. Quando ele estava quase chegando nos caças para colidir, os OVNIs desaparecem simplesmente. E você vê o Showa fala que tem o pânico, né, dos pilotos. Meu Deus, e os controladores, né, vendo aquele anel de OVNI se fechando e os caças ali no meio. Então é nisso, e os generais puderam levar as esposas. Então foi cada coronel ali da época da Escola Superior de Guerra, junto com as suas esposas para ver essa evidência, né, dos caças. Então você vê que o Brasil e os Estados Unidos eles estão muito bem entrelaçados na questão OVNI, porque senão não tinha por que os Estados Unidos convidarem o Brasil, né? Muito provavelmente porque esses fenômenos acontecem muito aqui e a gente sabe que realmente ao longo da história sempre aconteceu, né? Então talvez esse seja o interesse dos Estados Unidos com a gente. Por fim ali, já terminando, né, essa parte da história, tem um painel Robertson, né, imagem 6. Então, 52 Washington, 53... Aí eles tinham que dar uma resposta pra isso, né? Todo mundo viu o OVNI, ficou na cara, teve esse evento com os pilotos. E 53 eles pegam o Robertson, que era um dos físicos mais brilhantes da CIA. E como é que a CIA faz? Ela vai e pega o moleque na escola. Pega o moleque no ensino médio. Quem que é o moleque mais brilhante aí? Mapeia todo mundo e aí dá uma bolsa pro moleque, um salário absurdo, que na verdade não é pra ele, é pra família. Porque tem que comprar a família, se a família não quiser, tira o moleque. Então paga a família e ele é criado pela CIA, é formado, entra nas melhores faculdades, tudo pago. Aliciador de físico. Aliciador, exatamente. E assim que a CIA, as agências conseguem os melhores. Né? Desde moleque lá, fomentando isso. E o Robertson é isso. Ele era matemático também. E aí ele faz uma resposta a esse incidente, onde ele fala lá que deve ser realizada uma campanha para reduzir o interesse público em OVNI. Então... minimizando, aí bota uma desculpa, né? Minimizar o risco de congestionamento dos meios de comunicação. Porque, imagina, todo mundo ligando, né? OVNI, tá invadindo aqui o Washington. Porque tava na Guerra Fria, né? Entrando na Guerra Fria, então, com a União Soviética. Então, não poderia ter os meios de... É uma ótima desculpa, né? Claro. Então, é isso que acontece aí com o nosso amigo Robertson lá em 53. Chegou a ver a data do programa de rádio lá? Não, me perdi na hora. Guerra dos Mundos, né? Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos. Orson Welles narrando a Guerra dos Mundos. Aquilo é um experimento social bizarro, Bizarro. né? Uma coisa interessante que
teve esse trabalho, né, para que o assunto OVNI caísse em esquecimento entre a população, né? E tem gente que fala que acontecia exatamente o contrário, que os Estados Unidos investia para que essa informação de OVNI entrasse no gosto popular para desviar a atenção, né, de armas que eles estavam construindo, de questões militares que estavam acontecendo na época. Então tem esse contraponto, né? Tem gente que fala, não, eles que estimulam, eles que lançam essas histórias para as pessoas ficarem comentando e não prestarem atenção em outras coisas, né? Ó, eu achei aqui, foi em 38, a dramatização radiofônica da invasão da Terra pelos marcianos em 38 por Orson Welles foi tão realista que teria despertado pânico generalizado nos Estados Unidos. A história de histeria coletiva ficou tão estranha, tão entranhada no folclore dos meios de comunicação que passou décadas sem ser contestada. Ele deu uma de Felca, né? Ele começa falando sério uma coisa, fica no personagem, e a galera, pô, caramba, estamos sendo invadidos ou não, mano? E logo depois vem Roswell, né? Imagina a cabeça do povo, né? Caralho, tá vendo? É verdade. Que timing, né? Que timing o negócio, mano. Mas, enfim, né? Tem essa questão, né? Que tem gente que fala que o próprio Estados Unidos investia, né, nessas histórias, né? Para que cortina de fumaça. Até hoje falam, né, que é cortina de fumaça, né? Que nem teve aquele caso dos OVNIs que foram abatidos em janeiro do ano passado. Sim. Que aí teve um desastre ambiental, acho que em Ohio, nos Estados Unidos. É Ohio, né, que se fala. E foi um monte de lixo químico num rio lá, que tinha peixe, que as pessoas usavam para... Teve um trem que descarrilhou. Isso, exatamente. E foi justamente na mesma época que teve o abatimento desses OVNIs, que os militares chegaram a falar que eram OVNIs e depois voltaram atrás falando que era balão, igual que aconteceu em Roswell. É engraçado que o balão chinês foi o primeiro a aparecer foto, vídeo. Sim. Aí esses outros OVNIs nunca apareceram. apareceram. Nunca veio uma imagem. E esses caças têm imagens de 4K ali, de zoom, de rastreamento. Sim, então... e é possível gravar. Tem até um vídeo, acho que de um avião russo, não sei o que, filmando um outro com uma câmera super potente. Fala, Sim. pô, eles conseguem filmar outro avião com essa qualidade, porque eles não conseguem Exato. filmar os OVNIs? Com certeza eles têm imagem. E aí teve uma resposta ao Robson em 68, que é uma audiência pública. A primeira audiência sobre OVNI no Congresso dos Estados Unidos foi em 68. Onde dois físicos, aí tem a imagem 7 aí. Um é o Hynek, o de baixo, o Hynek, foi quem comandou o Blue Book, né? Era o cientista do Blue Book, do livro azul. E da cerveja também. Ele foi obrigado a falar que era gás do pântano. E anos depois ele foi obrigado a falar, ele se arrepende, aí ele vai a público nessa audiência para se redimir e falar que realmente... Aí ele fala ali, que o Hynek declarou nessa audiência que o governo possui evidências contundentes que nunca foram disponibilizadas. Por quê? Porque no Blue Book tem o Blue Book do povo e o Blue Book sigiloso. As evidências sigilosas. Uma parte foi liberada e a outra parte... As contundentes nunca vieram. Então é isso que ele tá falando aí. Nunca pegaram as evidências contundentes e colocaram para estudo científico sério. Sempre botaram as evidências duvidosas. Uma luzinha lá... Sim. Teve até uma série de televisão, né? Nos anos 80 ou 90, Projeto Blue Book. Sim. Tem uma série até atual. Até atual. Tem atual, faz mas tinha uma streaming. antiga. Tinha uma antiga que eu Tinha uma assisti. antiga também. Acho que é do History, né? Não. Isso, acho que era do History. É o History tipo, Channel, É muito bem feito. Um X aborda também, alguns episódios. Então essa foi a redenção do Hynek, né? Depois de todos aqueles anos na Força Aérea, ele era cético, e aí ele começou a investigar e começou a ver os fenômenos, então aí ele vira meio que um cientista e também um lado ufólogo, né? Do Hynek. E aí tem o James McDonald, que é uma história muito trágica, ele é um dos caras mais brilhantes dos Estados Unidos, e ele investiga e chega à conclusão que é uma coisa sem explicação e que poderia ser extraterrestre. Ele coloca, e aí choca todo mundo, né? O primeiro cientista de peso, nem o Hynek falava isso, né? Que podem ser extraterrestres. E esse cara sofre uma retaliação imensa, porque isso aí é 68, logo depois do Robertson desmentir tudo. E ele sofre uma pressão tão grande que ele se suicida 3 anos depois. Ele não consegue trabalhar em lugar nenhum, ele é afastado da faculdade, ele sofre pressão imensa. Por conta dessa fala. A gente acha que sim, né? Por conta desse ativismo dele em relação a essa hipótese. Que hoje em dia o Avi Loeb, que é de Harvard, né, que é um físico também que é pró-alienígenas, por assim dizer, ele fala que o Oumuamua, aquela rocha espacial que atravessou o sistema solar, poderia ter origem alienígena. E ele é motivo de piada na academia. O pessoal fala assim dele sempre como no pejorativo. Total. Sim. Porque, né, é um cara que tem ideias fora da caixa dentro da academia. Então esse foi a primeira audiência sobre OVNIs, e aí o assunto teve um hiato. As agências de inteligência venceram. Realmente o assunto virou piada, fizeram vários filmes, né? Ficou na cultura. Foi um boom o negócio de homenzinho verde, colocaram o homenzinho verde, Então todo mundo que abria a boca pra falar era homenzinho verde. Você tá interessado? Ridicularizado. Então, tinha uma série. Né, aí acontece o tabu. Nenhum cientista vai ousar falar de homenzinho verde. Então ninguém fala sobre o assunto. Então um assunto que colocou-se uma barreira, é proibido você falar nisso.
E aí em 2017, aí tem a matéria do New York Times, Que bombou, né? Glowing Auras and Black Money, né? Ou seja, o Glowing Auras são as auras brilhantes dos OVNIs, né? Uma alusão ali a esses objetos luminosos. E o Black Money, que são os programas ali que não tem supervisão do Congresso, ninguém aprova aquilo, e o Pentágono tá lá gastando. Então lembra, Blue Book fala, não precisa pesquisar isso. Não interessa, isso não é nada, tudo gás do pântano. E aí esse programa mostra que os Estados Unidos estavam pesquisando esse troço escondido, com dinheiro negro. Né? Desde os anos 2000 no mínimo. É esse programa que o Luiz Elizondo participava, né? E aí tem esse Luiz Elizondo, que é oficial de inteligência, que participou e foi o chefe desse programa. Ele é revelado nessa matéria. Pode só voltar um... Já vamos ali pro Boaventura, que aparece ele sorrindo aí. E aí, e aí tem... liberam 3 vídeos. Né? Tá. O Gimbal, Go Fast e o Tic Tac. Inclusive aquele da direita ali é um disco voadorzão clássico, né? Sim. E aí ele tá preto assim, porque... E aí eles são malandros, gente. Nunca vão liberar imagem colorida em 4K. Eles liberam essa imagem preto e branco, que são as menos contundentes, e tudo imagem térmica, que o povo não entende. vermelho. O povo não entende imagem térmica. Claro que não. Você vê que o objeto tá preto ali, e aí tem o Travis Taylor, que foi um cientista que participou dessa força-tarefa, ele fala que o objeto tá tão preto que ele é quente. O objeto tá muito quente. Uhum. Ele tá tão quente que ele derreteria qualquer liga metálica conhecida pelos humanos em relação àquela imagem ali. Porque pela cor você consegue estimar a temperatura. Entendi. E você vê que ele é bizarro, que ele é branco em volta. Então ele é um objeto muito quente e o branco é frio. Ah, é? Então ele é um objeto muito quente, totalmente preto, E em volta é dele ele frio. gera alguma coisa gelada. Ele gera uma capa em Entendi. volta dele. Que é um princípio que falam que seria o funcionamento dos OVNIs. Por que o OVNI ele pode chacoalhar, fazer que nem uma bola de ping-pong e o cara que tá lá dentro não acontece nada com ele? Porque não é o OVNI que tá se mexendo, é o espaço que tá empurrando ele. Pega uma prancha de surf. Dobra. Como? Pega uma prancha de surf pra Tá. surfar. Não sei se vocês já surfaram, Já, eu tentaram. surfo. Você fica parado na prancha de surf. Certo. E a onda vai te levando. Você tá paradinho ali, você tá confortável ali. parado. Os caras, na verdade, estão parados. Eles não sentem aceleração, desaceleração. Porque é o espaço que tá te movendo. É o Claro que não é a conceito da mesma dobra, coisa, mas né? é a melhor tentativa de simplificação, analogia. entendi. Uhum. Mas o cara tá ali paradinho, confortável, não tá levando tranco nenhum. A onda que tá ali. Então o espaço estaria levando o cara. E ele estaria parado. Mas você já viu... Você deve conhecer o Mark West, que é um cara que Sim. fica analisando esses vídeos e tal. E ele pegou esse da direita, que é infravermelho, né? E ele pegou vários vídeos em infravermelho de outras situações, filmando pessoas e tal. E ele falou, então, essa aura branca aqui, no livro do Luiz Ondo, ele fala que essa aura branca seria tipo uma cápsula onde a nave estaria dentro, como se fosse uma bolha de energia. Uma bolha. Exato. Aí ele fez o comparativo, ele pegou vários vídeos e falou, mas aqui nesse vídeo, que é uma pessoa, também a pessoa tá preta porque ela tá quente, né? E em torno dela tá uma coisa branca, que é uma coisa própria do infravermelho. Aí ele fez vários comparativos, né? Isso não explicaria essa aura branca, porque é uma coisa própria Ele do tenta infravermelho. forçar a barra que isso seria um caça. Seria um caça? Tá? Mas você pega imagens de infravermelho de vários caças, o que mais você tem é imagem de infravermelho de caça. Uhum. Nenhum condiz com isso aí. E esse objeto roda, ele tá no ar É assim, uma rotação própria, e ele né? faz isso aqui no ar. Então é algo bizarro e eu acho que o Microsoft força um pouco a barra nesse sentido. Ele é muito bom, faz análise muito boa, só que nesse caso eu acho que ele tá equivocado aí. E tanto é que o ARO, o ARO hoje é o órgão esse nome bizarro, né? O órgão de Escritório de Resolução de Anomalias. Esse é o órgão de investigação de OVNIs dos Estados Unidos. O ARO fala que esse caso não tem solução. Você acha que o ARO não saberia se fosse uma aeronave isso? Ele adoraria falar que era uma aeronave. O ARO tá super interessado em jogar tudo pro tapete. Então, pra mim, isso de fato não tem explicação. E esse comportamento do ARO mostra bem isso. Uhum. Então, essa matéria ela foi uma quebra de tabu. A partir desse ano, os militares começam a falar. Os pilotos vêm a público. Os pilotos vão nos canais de TV. Piloto de caça, o Top Gun da vida real, que era o Dave Fravor, vem a público. Ele fala que perseguiu objetos bizarros, muito mais bizarros que esse objeto em forma de... As suas famosas tic-tac. Sim. O objeto tem o formato e a cor e a aparência igual uma balinha de tic-tac. Sim. E que eles vêm saindo do fundo do mar. E aí começa a virar essa questão de extraterrestre para algo que poderia ser o ultra ou intraterrestre. Intraterrestre, né? Ou algo extraterrestre que há muito tempo veio para cá e estabeleceu aqui que está no fundo do mar. Então ontem saiu um documento mostrando que esses incidentes, toda hora que eles pegam os objetos, eles vão para as Ilhas Guadalupe. O radar mostra isso. Parte de lá, né? E as Ilhas Guadalupe são uma ilha que fica do lado do México,
Não tem nada ali, mas eles entram e saem do mar toda hora ali naquela área. Aí você vê, será que tem uma base, alguma coisa ali? A gente começa a cambiar essa visão de extraterrestre para algo que pode estar aqui, o que é muito mais louco, né? Não teve um relato de que o radar pegou um objeto enorme por baixo do oceano, não sei se era nessa mesma região, mas, tipo, tinha relato desses objetos tic-tac indo para essa direção, e quando eles conseguiram interceptar o local onde eles estavam indo, tinha uma coisa muito maior, só que estava por baixo do mar. Sim, e borbulhava o oceano ainda. Isso, e borbulhava o oceano. E os tic-tacs iam pra dentro do que poderia ser uma base, até uma base móvel, né? Sim, sim. Porque a gente fica pensando muito base, uma caverna, mas pode ser uma nave que tá ali dentro e que funciona com uma base móvel justamente para dificultar que seja descoberta. Então a gente começa a mudar essa questão. E é muito mais louco isso, né? Você pensar que tem uma inteligência aqui, morando aqui, que talvez se estabeleceu aqui há milhões ou milhares de anos, talvez, e tá nos monitorando e tá no oceano e a gente não consegue. A gente conhece muito menos o oceano do que o espaço. Isso é fato. Assim, a gente não conhece Isso o é nosso fato. oceano. Então, o melhor esconderijo seria, de fato, no oceano. No espaço tem um monte de telescópio, tem satélites, tem um monte de coisa monitorando, né? Os Estados Unidos têm que monitorar o espaço aéreo para não vir uma tecnologia, um míssil, uma arma de fora e cair Cara, lá. se a gente conseguiu monitorar uma pedra que veio de fora do sistema solar, a gente viu ela entrando no sistema solar, saindo, mano, uma pedra. Sim. Sabe, a gente conseguiu monitorar isso. Então a gente veria qualquer coisa no espaço, vindo do espaço, né? E o sonar, que aí já é o radar do oceano, né? Eles pegam esses objetos a 10 vezes a velocidade do melhor submarino dos Estados Unidos. E objetos que estão voando ali a milhares de quilômetros por hora e que entram no oceano e que não causam uma desaceleração. Imagina, pegar um objeto e jogar no mar e não ter uma desaceleração. O que está acontecendo? Aí corrobora essa teoria de que eles usam uma bolha para se locomover. Porque tendo a bolha, você não se afeta com uma montanha, você não se afeta com o oceano, você não se afeta com o ar. Não tem atrito. É um campo de força, né? Uma coisa que ia proteger. Você está dando saltos ali no espaço. Você não está navegando de fato pelo espaço. Então é isso que corrobora. Então aí que acontece a quebra de tabu. Todo mundo começa a falar, começam os agentes de inteligência, começa a Harvard a pesquisar, a NASA depois de anos pesquisa. Eu trabalho na Petrobras, né? Há muitos anos já, há 12 anos. E eu jamais falaria nesse assunto se não tivesse essa quebra de tabu. Eu jamais estaria aqui falando pra você se não tivesse tido essa quebra de tabu, porque de fato, anos atrás, ali anos 2000, até essa reportagem, era tudo coisa de maluco. E eu admiro muito os ufólogos porque eles são realmente os caras corajosos. Eles são os caras que deram a cara a tapa, né, de enfrentar todo esse preconceito ao longo dos anos, né, enfrentar e ter coragem de aparecer, colocar seus empregos em risco. Né, a gente sabe que tem perseguição às vezes que o pessoal fala, de militares e outras coisas. Então, admiro muito o pessoal que teve coragem lá. Hoje é muito fácil falar nesse assunto, né? Tá na moda, né, falar, né? Uma coisa que eu sempre falo é que esses caras têm muito a perder. O David Grush, o Luiz Elizondo, porque, por exemplo, ele foi lá naquela... eu esqueci onde ele foi lá, fez o juramento. Foi na Câmara dos Deputados. Isso, e ali ele poderia, se for comprovado que ele estivesse mentindo, ele poderia pagar uma multa absurda por estar falando aquelas coisas. O diferente agora, ô Vilela, é que no passado as pessoas pegavam uma câmera e falavam. Qual a validade desse discurso? Agora os caras estão indo no Congresso, nos comitês, brifando lá os senadores e deputados, vão numa audiência pública, você tem que levantar a mãozinha e jurar. E nos Estados Unidos isso é muito mais... levado a sério. Levar aqui é uma bagunça, né? Diga-se Bill Clinton, né? Exatamente. Então, essa é a diferença hoje em dia. O juramento e as audiências públicas estão acontecendo uma atrás da outra. Então, aí que houve a quebra e por isso que eu tô aqui com vocês falando com certeza. E aí tem o Boaventura, o Boaventura já esteve aqui, né? Várias vezes. Então, Vamos ver Antes eu queria mostrar uma outra foto muito contundente que a gente... Eu não sei se a gente deve mostrar ou não, o Kratos. ET de Varginha? Agora já? Melhor não, né? Melhor segurar um pouquinho. A gente teve acesso a uma foto do Sacani, realmente, com eu sempre corpo soube, de mano. Um ser que não é desse planeta. que não é desse planeta. E a gente vai colocar daqui a pouco essa foto. Eu pedi pro Sacani se eu podia mostrar, ele falou, não mostra. Ele é meu amigo, mas a gente tá do lado da verdade. Sim, Tem que falar a verdade Tem aqui. que falar a tem que verdade, a gente tem que mostrar. Então desculpa, Sacani, mas vamos revelar toda a verdade hoje com essa foto que mandaram pra gente aí. Qual foto que a gente vai colocar agora? Olha o Boaventura aí. Novão, hein? Novinho. Ainda trabalhando no Banco do Brasil, ali Cheirando como gerente leite. do Banco do Brasil lá. Quem são? E aí tem o Joseph Prado, que é parceiro de pesquisa do
do Boaventura, que tá ali ao lado esquerdo dele, e tem um cara que tá com a cara tampada, e um outro cara que... Esses dois caras da ponta, eles são do ALSAP, que é esse programa de investigação que foi revelado por essa matéria do New York Times. E lá em 2008 eles vieram, 2009